Olá, boa tarde. Como estão? Tudo bem? Hoje nossa aula será de língua portuguesa. Nós continuaremos estudando os pronomes, tá? Mas há algumas aulas atrás nós iniciamos nossos estudos de pronomes com os pronomes pessoais do caso reto. É eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora nós vamos entrar num outro grupo dos pronomes pessoais, tá? Na língua portuguesa, eles são conhecidos como pronomes pessoais do caso oblíquo. E esse conteúdo está na página 34 do seu livro didático. Tá? Então, posicionem lá, abram o seu livro didático na página 34 para acompanhar as minhas explicações sobre os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá bom? Então, vamos iniciar com revisando a definição de pronomes pessoais, tá? Para que nós usamos os pronomes na frase? Os pronomes pessoais retomam ou substituem os substantivos. Então, nós vimos que para que a frase, o texto não fique muito repetitivo, nós costumamos usar os pronomes pessoais, tá? Então, vamos lá no livro didático acompanhar o primeiro exemplo que nós temos lá sobre esse conteúdo. Página 34. Releia este trecho do verbete da página 29. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outros a bombeiam de poços. Vejam se nós não tivéssemos usado os pronomes na frase, como que ia ficar. Algumas cidades obtêm água bombeando a água de rios, lagos ou lagoas, outras bombeando a água de poços. Eu repetiria 3 vezes a palavra água numa frase curta, tá? Então, para isso, nós usamos os pronomes pessoais, para evitar repetição de palavras no texto, tá? Letra A. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? Qual elemento? A água. Letra B. Observe estas palavras. Bombeando-a bombeiam. Então, como nós falamos lá na apresentação de slides, os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, os substantivos. Na língua portuguesa, substantivos também são chamados nomes, tá bom? Não é só nome de pessoa, nome de país, tá? Substantivos na língua portuguesa também são conhecidos como nomes, tá bom? Nos dois casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Então, o pronome a substitui a palavra água. Tudo bem? Anotem essa resposta. Agora vamos analisar as classes gramaticais que nós já aprendemos. Letra C. A palavra água é um verbo? Verbo nós sabemos que é ação. Água é uma ação? Não. Não. Um advérbio. O advérbio nós estudamos que são palavrinhas que acompanham o verbo e o modificam, né? Por exemplo, eu entrei na sala. Eu entrei rapidamente na sala. Rapidamente é um advérbio. E substantivo. Qual dessas três classes gramaticais a água pertence? A água é um substantivo. Letra D. O pronome a, que está sendo usado no lugar da palavra água, é um? Eu já dei a resposta, né? A, como eu acabei de dizer, é um pronome, né? O a, quando ele vem depois de um verbo ou antes de um verbo, ele é o pronome, ele está retomando um substantivo na frase. Tudo bem? Seguindo na página 35, exercício 10, releia outro trecho do verbete. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar ou para irrigar campos e plantações. Então, agora aqui apareceu o lá, tá? O lá é o a.
Só que por conta da terminação de alguns verbos, esse pronome se modifica, tá? Combina eu dizer assim, ó, além de beber a, as pessoas usam a água para muitos outros fins? Beber a? Não, não combina, né? Soa ruim para os nossos ouvidos falar beber a. Então, além de bebê-la. Que palavra ou pronome lá substitui no texto? Substitui substitui a palavra água. Continuamos falando sobre água, tá bom? E aí, o exercício 11. Vou mudar de tela aqui para a gente acompanhar as respostas. Aqui. Então, vamos lá, tá? Então, como eu disse, dependendo da terminação dos verbos, o pronome o, a, os, as, eles sofrem modificações, tá? Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em r, s ou z, eles se transformam em lo, lá, los, las. Então, o verbo beber termina em R, tá? Então, por isso que quando eu for usar o pronome, depois do verbo beber, eu vou mudar, vou fazer essa modificação, né? Não vai ficar beber a, vai ficar beber lá. Tudo bem? Vamos ao exercício 11. Leia estas frases. A água é muito boa para a saúde. É importante consumir a água todos os dias. Opa, repetição. Repetiu 2 vezes a palavra água. Agora, na segunda frase, desfaz essa repetição. A água é muito boa para a saúde. É importante consumi-la todos os dias. Letra A. Por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Por que nós usamos lá? Por quê? Consumir é um verbo que termina em R. Então, quando eu vou usar o pronome pessoal do caso oblíquo depois do verbo, eu não vou usar a, o, as, os, tá? Eu vou usar lá, lo, las, los. Então, por que o pronome utilizado na segunda frase é o lá? Porque o pronome a, depois de verbos terminados em R, transforma-se em lá, tá? Aqui, verbos terminados, faltou um S aqui, desculpem, tá? Mas lá na frase que vocês colocarem, corrige esse errinho aqui de digitação da professora, tá? Então, depois de verbos terminados em R, transforma-se em lá, tudo bem? Letra B. Por que o autor preferir usar um pronome no lugar da palavra água? Lembrem-se que a gente sempre fala. Por que nós usamos pronomes nas frases? Para evitar a repetição de palavras, para não ficar um texto tão cansativo com tantas palavras repetidas. Tudo bem? Para evitar repetição de palavras no texto. Tá? Exercício 12. Complete as lacunas com os pronomes adequados. Antes de vocês completarem o exercício 12, nós vamos lá no rodapé da página ler o seguinte lembrete. Tá? Nós vimos lá o lo e lá, agora nós vamos ver o no, na, nos, nas. Quando os pronomes o, a, os, as vêm após um verbo que termina em m, atil, o ou o, tio, e, né, ons, ou ão, ou ons, eles se transformam em no, na, nos, nas. Observe. Meu irmão não queria beber água. Meus pais convenceram no a se hidratar todos os dias. É muito comum porque nós já nos habituamos a falar na língua portuguesa, né? E assim, ó, vejam como fica estranho falar convenceram-lo ou convenceram o, tá? Então, quando o verbo termina em M, nós, ao invés de usar o a, os, as, nós usamos o no, na, nos, nas, tá? E é isso que você vai fazer aqui nesse exercício. Você vai mencionar, vai completar as frases com os pronomes adequados que estão aqui nesse diagrama, tá? Você vai pelo teu ouvidinho.
tá habituado com a língua portuguesa, você vai ter ouvido perceber se o uso do pronome é correto ou é inadequado. Vamos fazer a letra A juntos? As pessoas precisam de água. Elas usam para viver. Elas usam las? Elas usam lo? Elas usam na ou usam lá? Como é um verbo terminado em M, qual é o pronome que nós usamos? Na, tá? Então, usam, daí, hífen, não esqueçam do hífen, que sempre quando o pronome pessoal vem depois do verbo, nós usamos o hífen, tá? Os demais, B, C e D, eu vou deixar para vocês tentarem resolver, tá bom? Depois que vocês terminarem os exercícios da página 35, eu vou pedir o seguinte para vocês, tá? Tem uma próxima aula que sugere um debate, porém, como nós estamos nessa modalidade remota, online, e mesmo nas aulas ao vivo, fica complicado realizar um debate, tá? Mas eu quero que vocês façam os exercícios de interpretação dessa sessão, que são bem importantes, tá? Porque nós vamos rever notícia e texto de opinião, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai ler esses dois textos, tá? Texto 1 e texto 2 com bastante atenção para responder os exercícios da página 37, os exercícios A e B, tá? Só vamos fazer um parênteses, abrir um parênteses para lembrar o que é notícia e o que é o texto de opinião. Notícia é um texto que geralmente aparece em revistas, jornais e que relata um fato, né? Simplesmente relata um fato. E o texto de opinião é aquele que é sustentado por opiniões de especialistas, estudiosos no assunto, tá bom? E até você pode ser autor de um texto de opinião, tá? Então, você tem que perceber ali, quando você lê os dois textos, você vai perceber no qual deles eu tenho uma opinião, tenho a exposição de uma opinião, e qual deles eu tenho simplesmente um fato relatado, tá bom? Então, você vai fazer os exercícios A e B. O exercício 2 nós não iremos fazer agora, porque propõe um debate, e é importante que nesse debate nós estejamos em sala, para eu dividir as equipes, né, que vão ficar no lado contra e a favor, tá? Então, nós vamos fazer em sala quando nós retornarmos. E aí, vocês vão fazer os exercícios da página 38. São simples, tá? São exercícios aqui, ó, são dois exercícios que é a tua opinião pessoal, e aqui um exercício, esse exercício aqui, você vai assinalar as atitudes do dia a dia que você considera sustentável. O que que é sustentável? Que tem respeito ao meio ambiente, tá? Que poupa o meio ambiente, tá bom? Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês façam esse exercício com bastante facilidade, tá? Contem comigo em caso de dúvidas. Hoje, normalmente, vocês fazem os exercícios, eu estarei lá no grupo de WhatsApp respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Beijos, meus queridos, até mais!